Buenas, buenas, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre algumas mudanças trazidas pelo pacote anticrime. Por que falar sobre elas, né? Por que falar sobre o pacote anticrime? Porque o pacote anticrime ele trouxe diversas alterações na legislação brasileira, principalmente Código Penal e Processo Penal. Mas não só isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais pontos de alteração da legislação com relação ao pacote anticrime. Então, o pacote anticrime, ó, ele trouxe aperfeiçoamentos no Código Penal, né, legítima defesa, execução da pena de multa, tempo da pena privativa de liberdade, livramento condicional, perda de bens do condenado, causas impeditivas de prescrição. Então, estas foram algumas das mudanças na parte geral do Código Penal. Tá? Na parte especial, ele trouxe algumas mudanças para os crimes de homicídio, crimes contra a honra, roubo, estelionato, concussão. E não param por aí, né? Houveram também algumas mudanças dentro do Código de Processo Penal, dentre elas o juiz das garantias, procedimento especial de defesa do agente de segurança pública, arquivamento da denúncia pelo MP, o acordo de não persecução penal, né? Enfim, diversas outras mudanças, né? A questão ali com relação à custódia, à cadeia de custódia, né? E na legislação extravagante, então ele interferiu aí em diversos dispositivos da Lei de Execução Penal, vai ter aplicação na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei de Improbidade Administrativa, Lei das Interceptações Telefônicas, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Estatuto do Desarmamento e por aí vai, né? Diversas alterações. Este sumário que nós estamos vendo aqui faz parte do meu livro Pacote Anticrime. O que acontece? Ele, neste momento, muito provavelmente, encontra-se desatualizado. Né? Por que desatualizado? Porque no dia 19 de abril, recente agora, a gente teve uma derrubada de vetos. Os vetos feitos pelo presidente da República. Vamos lá, como é que funciona isso? Lá no dia 24 de dezembro, foi sancionado o pacote anticrime e junto com o pacote anticrime veio a mensagem do presidente, mensagem 726, ambos, tanto o pacote anticrime quanto a mensagem 726, foram publicados em 24 de dezembro. Quando é que passou a valer o pacote anticrime? Passou a valer a partir do dia 23 de janeiro do ano de 2020. Então foi publicado lá em 19, passou a valer a partir de 23 de janeiro de 2020. Ocorre que, do pacote anticrime, alguns dispositivos haviam sido, como falei, vetados pelo presidente da República. E agora, no dia 19 de abril, ou seja, praticamente 15 meses após os dispositivos terem sido vetados, o Congresso Nacional derrubou estes vetos. Derrubando estes vetos, o presidente da República precisa promulgar a derrubada dos vetos. Em sendo promulgada esta derrubada, aqueles dispositivos que então haviam sido vetados, eles passam a integrar o corpo da nossa legislação. Vamos tratar especificamente aqui sobre a questão relacionada ao emprego da videoconferência nas audiências de custódia. Este é um ponto bastante polêmico que havia sido vetado pelo presidente da República. Vamos dar uma olhada no que dizia o dispositivo vetado.
De acordo com a mensagem 726, ó, veja aqui, ó, mensagem 726 de 24 de dezembro de 19, tá? Entre alguns vetos consta aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 3º-B do Decreto-Lei 3689, né, Código de Processo Penal. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas. Então aqui ele está falando sobre a audiência de custódia. Momento em que será realizada a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Então perceba, o pacote anticrime, quando foi para as mãos do presidente para que ele sancionasse, fazia a previsão de que haveria audiência de custódia, mas contudo não poderia ser utilizado a videoconferência para a realização destas audiências. O presidente vetou este dispositivo, uma vez que ele vai contra, inclusive, algumas previsões já constantes do Código de Processo Penal. Vejamos duas delas. Uma delas está contida no artigo 185, que está lá no capítulo 3º e fala do interrogatório do acusado. Então veja, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor constituído ou nomeado. Tá? Vamos mais abaixo aqui, ó. Excepcionalmente, no parágrafo 2º, tá? Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então aqui ele começa a falar sobre as situações ali em que pode ser utilizada a videoconferência, tá? O segundo ponto está lá no artigo 222 também do Código de Processo Penal. Fala, a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável, intimadas as partes. E aí, lá no parágrafo 3º, ele fala, na hipótese prevista no caput deste artigo, que é o que? Com relação à oitiva das testemunhas, poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então perceba, nós já temos a previsão no Código de Processo Penal de alguns dispositivos em que pode ser aplicada a videoconferência, trazendo, via de regra, uma maior celeridade, né? E também para o executivo uma certa economia, que, como diz a própria justificativa do presidente da República para vetar este dispositivo, ele fala aqui, ó, a propositura legislativa, ao suprimir a possibilidade de realização da audiência por videoconferência, gera insegurança jurídica ao ser incongruente com outros dispositivos do mesmo código, a exemplo do 185 e 222, os quais permitem a adoção do sistema de videoconferência em atos processuais de procedimentos e ações penais, além de dificultar a celeridade dos atos processuais e do regular funcionamento da justiça, em ofensa à garantia da razoável duração do processo, nos termos da jurisprudência do STJ, e, ademais, o dispositivo pode acarretar em aumento de despesa, notadamente no caso de juiz em vara única com apenas um magistrado, seja pela necessidade de pagamento de diárias e passagens a outros magistrados para a realização de uma única audiência, seja pela necessidade premente de realização de concursos para a contratação de novos magistrados. Então, uma das justificativas, né, do presidente da República, também com relação à contenção de gastos e fazendo com que não haja, pelo menos de imediato,
a realização de novos concursos para contratação de juízes, né? Porque esta é uma das preocupações, pelo menos do Executivo, com relação à disponibilidade de juízes para fazer funcionar este procedimento de audiência de custódia e mais ainda do juiz das garantias, né? É importante a gente observar também que, como havia dito, no dia 19 de abril, houve então a derrubada dos vetos ao pacote anticrime pelo Congresso. A matéria do Senado Notícias, né, que foi atualizada em 20/4, ela traz alguns destaques assim para o porte de fuzis, para os crimes relacionados ali à honra, né, calúnia, injúria, difamação, quando praticados por meio de rede mundial de computadores ou redes sociais. Fala também da questão dos juízes das garantias, que mesmo o Congresso tendo derrubado o veto, continua suspensa em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, entre outros pontos. Mas é importante a gente observar que, com relação à mensagem 726, e para esta nossa conversa de agora, o ponto era esta vedação do emprego de videoconferência, a gente olha lá no pacote anticrime, né, na publicação do dia 24 de dezembro, então a gente vai até a parte ali da alteração promovida no Código de Processo Penal e percebe aqui, ó, que no artigo 3º-B, né, ele houve então esse parágrafo primeiro vetado. Muito provavelmente, se a gente consultar agora aqui, ó, a publicação recente do Código de Processo Penal, ele ainda permanece vetado, tá? Com a informação de que este parágrafo deveria ter sido incluído pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Muito provavelmente nos próximos dias a gente veja este trecho publicado no Código de Processo Penal, sob os dizeres: o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que será realizada a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Então, qual é o detalhe aqui? É que hoje as videoconferências em alguns lugares têm sido praticadas, em outros não, principalmente em virtude do momento de pandemia em que vivemos, mas vai passar a preceito legal a vedação da realização de videoconferência para os casos de audiência de custódia. Este é um assunto que muito provavelmente ainda vai ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente haverá uma provocação dos magistrados, Ministério Público, OAB, alguns no sentido de serem favoráveis, outros não. E este é o ponto que eu queria trazer para hoje, né? A discussão a respeito da derrubada do veto no que diz respeito ao parágrafo 1º do artigo 3º-B do Código de Processo Penal. Em breve conversaremos sobre outros dispositivos e aproveito para dizer também que dentro em breve precisamos aguardar ainda quais serão as cenas dos próximos capítulos, né, com relação a esta derrubada de vetos, mas muito em breve terei também disponível ali para aquisição o meu livro, Pacote Anticrime, tá? Ele fica disponível lá pela Amazon. Hoje ele tem um preço, ele só na modalidade, no formato e-book, tá? Ele tem um preço de R$ 6,91 e para as pessoas que têm aquela assinatura do Amazon lá, aí consegue fazer a leitura dele de graça. Os pontos que ali estão
estão de acordo com a doutrina e jurisprudência, e muito em breve serão atualizados os pontos que passam então a integrar o nosso ordenamento jurídico quando da derrubada destes vetos feita pelo Congresso Nacional. Tem outros pontos ainda a serem discutidos, mas aí fica para um próximo encontro, tá certo? Muito obrigado.